Seja bem-vindo à leitura em áudio da doutrina da Tenlikyo. Este conteúdo é dedicado tanto aos fiéis quanto àqueles que desejam conhecer mais sobre os fundamentos da Tenlikyo, uma fé que convida cada um de nós a viver com alegria verdadeira e espírito de gratidão. Agora, prepare-se para mergulhar neste ensinamento. Livro Doutrina da Tenlikyo. Capítulo 1. Nossa Mãe. Ou Oyasama. Eu sou o Deus original, o Deus verdadeiro. Nesta casa há uma predestinação. Desta vez, revelei-me neste mundo para salvar toda a humanidade. Desejo ter Miki como meu sacrário. Estas foram as palavras que Deus Parens, Tenryou no Mikoto, proferiu pela primeira vez através da senhora Miki Nakayama, conhecida como Oyasama, ou seja, Nossa Mãe. Os familiares de Miki, muito surpreendidos com essa inesperada revelação, recusaram repetidas vezes o pedido divino alegando todo o pretexto possível. Contudo, mantendo-se solenemente inflexível, Deus Parens não cedeu um passo sequer e, por fim, eles concordaram em obedecer-lhe desalojando de sua mente todas as cogitações humanas e renunciando a todas as conveniências da própria família. Isto aconteceu em 26 de outubro de 1838, data que marca o início da Tenrikyo. Observando todos do mundo por todas as épocas, não encontro quem tenha entendido meu coração. É natural que assim seja, pois nunca o expliquei, não é sem razão que não saibam coisa alguma. Desta vez, eu, Deus, revelando-me diante de todos, farei ouvir-me explicando os detalhes de tudo. Os seres humanos do mundo estão vagando na escuridão do seu próprio espírito, deixando-se levar pelas cogitações egoísticas. Contudo, nada há a estranhar, pois que não conhecem o Pares original nem tiveram contato direto e constante com o espírito dele, que os criou. Compadecido de todos em semelhante condição, apareceu desta vez ao mundo, fazendo de Oyasama o seu sacrário, e revelou universalmente o íntimo do seu coração através dela. Aquilo que Tsukiri pensa neste momento, a boca é humana, mas o espírito é Tsukiri. Ouçam bem! Tsukiri tomou emprestado a boca e emprestou-lhe o seu espírito inteiramente. Por assim dizer, embora a aparência física de Oyasama em nada diferisse de uma pessoa comum, o seu espírito tornou-se o de Deus Parens. Não obstante, aqueles que estavam em frequente contato e que ouviam constantemente a sua voz, familiarizados, não somente vieram a recusar-se a ouvi-la, mas também passaram a ridicularizá-la como possuída por gênios ou espíritos do mal e injuriá-la de louca. Naturalmente, não lhe foi fácil a tarefa de fazê-los entender o ensinamento divino. Mas, a menos que conseguisse antes convencê-los de sua autenticidade como sacrário de Deus Parens, nunca poderia ser bem-sucedido em abrir o caminho da dedicação única à salvação e, consequentemente, seria vã a esperança de remodelar o mundo atual para o de Yokigurashi, isto é, de vida plena de alegria e felicidade. Assim, colocando-se sempre na posição de todos, ela se devotou em orientá-los intensamente com extrema perseverança, quer explicando oralmente a vontade divina ou registrando-a em escritas, quer mostrando-a na prática ou apresentando trabalhos admiráveis da onipotência de Deus Parens, como se estivesse criando filhos inocentes. Ela mergulhou voluntariamente na profunda pobreza e caminhou com entusiasmo e elevado espírito no meio de todas as adversidades, mostrando pessoalmente o modelo de vida plena de alegria para toda a humanidade devido ao ardente desejo de salvar os seres humanos. De mais a mais, dissipou o preconceito das pessoas desconfiadas, demonstrando realmente, diante de todos, numerosas providências onipotentes de Deus Parens, a começar pela permissão do parto feliz ou Obie que foi a aurora do caminho de todas as salvações ou Yorozu Tasukei, como prova de que Deus Parens tinha se revelado diretamente ao mundo, tomando Oyasama como seu sacrário. Além disso, transmitiu a vontade de Deus Parens de acordo com as seguintes palavras: este é o mundo conduzido por meio da razão, e conduzirei tudo com a razão da poesia. Digo conduzir, porém, não será impondo a força, nem por meio da boca, e sim, pela ponta do pincel. Será ótimo não errar em coisa alguma, mas, se errar, avisarei com a poesia. Ainda, preocupou-se em fazer todos refletirem repetidas vezes sobre os ensinamentos divinos, mesmo posteriormente, segundo as palavras como: desde que tenho informado gradualmente com o pincel, devem compreender prontamente. Quanto a esse fato, disse mais tarde: expressei até aqui sobre quaisquer coisas em palavras, no entanto, esquecem.
por esquecerem, deixei informado com a ponta do pincel. Assim, como se pode ver, os versos do Fudesaki, que significa ponta do pincel, são os ensinamentos de Deus parens que foram transcritos sucessivamente no papel Proyasama, considerando o fato de que os seres humanos tendem facilmente a esquecer o que aprendem por ouvido. Foi escrito especialmente em forma de poesia e é também frequente o uso de alegorias na exposição de verdades. Isto não só se deve à intenção divina de fazê-lo mais familiarizável e memorizável a qualquer pessoa, mas também ao amor parental de tornar a vontade de Deus parens mais compreensível e convincente. Por exemplo, doravante, direi alegorizando num caminho, e não digo absolutamente de onde se trata. Se transpore ladeiras e montanhas, e sarças espinhosas, e trilhas em precipícios, e espadas. Verão ainda no meio de chamas e abismos profundos. Se os ultrapassarem, terão um caminho estreito. Alegorizou a marcha dos aspirantes do caminho da dedicação única a Deus na caminhada a pé pelas ladeiras, montanhas e matagais espinhosos. Encorajou-nos a manter a esperança e a fé no futuro, lembrando-nos que, se caminharmos amparados plenamente nele, sem se importar quão árduas sejam as dificuldades da época, uma trilha irá se alargando gradualmente, transformando-se num caminho estreito e, finalmente, sairemos num deleitante caminho verdadeiro. A própria Oyasama passou espontaneamente por todas essas circunstâncias com entusiasmo e demonstrou a vida modelo, que é um exemplo de vida plena de alegria e felicidade. Alegorizou também o espírito humano em água, ensinando que, se alguém não pode aprender a vontade divina, é porque o seu espírito está impuro como a água lodosa. Mas, se o homem determinar o espírito e extinguir as cogitações egoísticas, este se tornará puro como a água límpida e refletirá fielmente todas as verdades e as razões, tal como são. Outras vezes, comparou as ações egoísticas do espírito humano, as quais são os maus usos espirituais, com poeiras e admoestou todos a varrê-las constantemente, tomando Deus parens como vassoura. Ainda, alegorizou a formação do mundo pleno de alegria na construção de um prédio, e denominou os seus participantes de Shimbashira, Touro e Oboku, de acordo com as suas respectivas funções. Assim, dedicou-se toda para tornar tudo mais compreensível e acelerar a maturação espiritual de todos os seres humanos, seus filhos. Assim, devido ao sincero amor parental, empregou várias alegorias para facilitar a compreensão de tudo e, desejando fazer-nos entender, de um ou outro modo, a verdadeira natureza de Deus Parens, chamou-o de 3 nomes diferentes segundo o grau da maturidade humana. Primeiramente de Kami, divindade ou Deus, depois Tsukiri, lua-sol, e finalmente Oya, Parens ou pai-mãe. Quando usava a palavra Kami, acrescentava frequentemente outras qualificadoras para explicar a natureza dele, como verdadeiro, o que criou o mundo, o que executou a criação, etc. Esta salvação, não farei por meio de preces e evocações, nem através de consultas de oráculos. Ensinou que, embora ele tenha sido chamado de Kami, não é nenhum dos deuses tradicionais das preces, exorcismos e evocações. Porém, é o Deus verdadeiro que criou o homem e o mundo e por quem todos são vivificados e protegidos inalteradamente, tanto no presente como foram no passado. Em seguida, chamando de Tsukiri, orientou todos no sentido de fazer-nos sentir melhor a sua intimidade, bem como os seus benefícios, mostrando diretamente aos olhos que essas luminosidades, contempladas por nós no espaço, são a imagem e expressão de Deus parens no céu. Explicou ainda a respeito da sua proteção, em que cria dia e noite todos os seres com o seu calor e umidade, derramando luzes benevolentes em todas as partes do mundo. Embora tenha até agora obtido firmemente o sacrário de Tsukiri, estava retraído. O que estão pensando ser este kimono vermelho? No seu interior, Tsukiri encontra-se abrigado. Ela veio a usar vestes vermelhas porque Deus Pares desejava convencer todos da autenticidade dela como seu sacrário, mostrando diretamente aos olhos de todos. Deus Parens, Tsukiri, conduziu gradualmente os fatos para que a fé nele se identificasse com a adoração por Oyasama, o seu sacrário, de maneira que se solidificasse a fé de que a palavra dela não era senão a sua voz. Mais tarde, declarou: embora até agora viesse chamando-se de Tsukiri, de hoje em diante, mudará de nome. E mais adiante, denominou-se de Oyao Parens. No dia a dia, o desejo do Parens é somente preparar meios para salvar. Associou o seu amor parental com o dos seres humanos que criam os filhos,
e ensinou que ele não é simplesmente o ser supremo adorado como Deus e observado e respeitado no céu como Tsukiji. É também o nosso parente próximo e íntimo em quem se pode amparar seguramente, confiando-lhe, sem reserva, as alegrias e as tristezas. Orientou os seres humanos, seus filhos, no sentido de se afeiçoarem mais intimamente com ele, ao lado de intensificarem a confiança, fé e alegria por Oyasama, sacrário de Deus Parens, pelo fato de ser ela o parens real de toda a humanidade. Assim, procurou conduzir seus filhos para que pudessem crer sincera, clara e convincentemente nela. Porém, as oposições irrefletidas e inconsideradas daqueles que não entendiam o seu magnânimo coração, e as suspensões e intervenções da sociedade não cessavam, por isso mesmo, houve seguidores que ora hesitavam, ora se desorientavam, pensando nos sacrifícios que sobrevinham ao Oyasama. Naturalmente, isso a impacientou e fê-la apressar em confirmar a fé dessas pessoas, manifestando a sua impaciência em palavras como desapontamento ou pesar, zanen, e ira, lipupuku. Por outro lado, ela se concentrou em promover a maturação espiritual de todos os filhos, expondo caloroso amor parental segundo estes versos. Embora os pesares estejam tão acumulados, salvarei todos segundo o Espírito. Quão acumulados estejam os pesares, farei os trabalhos persistentemente. Em suma, ela ensinou e guiou seus filhos em geral por meio das palavras orais e escritas, e da vida modelo ou Hinagata. Sempre atenta e dedicada a dar de boa vontade diversas espécies de assistência, iniciou o caminho da dedicação única à salvação para a concretização da vida plena de alegria e felicidade. Ainda, deu o nome divino Tenryono Mikoto Adiba, eterna terra parental ou Eyasato, de acordo com a profunda consideração de Deus Parens. Apesar de ter se ocultado dos seres humanos por uma antecipada separação por causa da sua instância e impaciência de salvar os seres humanos o mais depressa possível, permanece tal como em vida, agora e para sempre, na residência original Umotou no Yashiki com o portal aberto, e protege seus filhos, dia e noite, derramando seu amor parental sobre cada indivíduo. De fato, o homem pôde reverenciar Deus Parens e conhecer a sua vontade pela primeira vez através da Oyasama, que é o Tsukiji, Lua e Sol, ou Deus Parens na Terra, isto é, o nosso Parens, Oya. Este Parens, que tem criado os seres humanos, permanece vivo. Isto é a verdade.